Essa mulher foi parada pela polícia por dirigir em alta velocidade, mas o que encontraram no seu carro fez os policiais literalmente passarem mal, com um rezando, outro vomitando e um terceiro chegou a chorar. Veja só um trecho. Relax, bro. I need you to breathe. Oh Allah, I seek thy refuge in you from the whisperings of an accursed devil who whispers into the hearts of men. No dia 28 de junho de 2021, em Baltimore, Nicole Jones foi parada por um blitz de rotina por excesso de velocidade. Ela estava acompanhada de uma mulher que ela chamava de Bibi. Acontece que ela não estava com os documentos do veículo e nem tinha carteira de motorista. Então ela teve que esvaziar o carro para ser rebocado. Mas quando a Nicole abriu as portas das malas e tirou as coisas, os policiais sentiram um cheiro muito ruim e forte, o que despertou um alerta. O carro estava cheio de coisas e à medida que ela foi abrindo as bolsas e tirando os lençóis, o odor foi piorando. Além de que havia várias moscas e bichos. Mas ela insistia que eram apenas roupas sujas. Estavam lá há meses. Até que ao abrir essas balas, Nicole revelou um cadáver em decomposição de uma garotinha que parecia ter 5 anos. Ela tentou fugir no momento, mas foi contida e presa. Os policiais ficaram completamente em choque, com um chorando e outro passando mal, e um deles até rezou pedindo proteção. Toda a ação foi gravada por uma câmera na roupa dos agentes e bem forte. Não tem como não se emocionar. Nicole e Bibi foram levadas sob custódia, mas logo os policiais perceberam que a Bibi era neurodivergente e não tinha nada a ver com a história. Então sua mãe foi buscá-la. O bizarro é que o cheiro do cadáver no carro era tão forte que impregnou em Nicole e começou a espalhar na delegacia. Tiveram que usar um spray para tirar o odor e um purificador de ar, mas ainda assim não foi suficiente. Ela foi transferida para que pudesse prestar depoimento, esclarecer porque tinha um cadáver de uma criança no seu carro. E enquanto isso, acreditem ou não, foi encontrado um segundo corpo, dessa vez de um garotinho. Ele estava dentro desse recipiente plástico, também em decomposição. Inicialmente, Nicole afirmou que não sabia que os corpos estavam lá, que achava que o mau cheiro vinha de algum rato morto no veículo, mas que não viu os cadáveres, pois não anda no banco de trás. Os policiais rapidamente descobriram que as crianças eram de Jocelyn Murphy, de 7 anos, e Larry Jordan, de 5 anos, que eram sobrinhos de Nicole. As crianças estavam aproximadamente 2 anos. Foram pedidos da mãe deles, da Shell, que é a irmã da Nicole. Segundo a versão dela, Dachelle não sabia cuidar dos filhos e vivia brigando com ela para fazer coisas básicas, como eliminá-los e dar banho. Foi descoberto inclusive que a justiça já estava de olho em Dachelle por conta do seu filho mais novo, que tinha 8 meses na época. Nicole afirmou que desde que ela começou a cuidar dos sobrinhos, a família não liga mais para ela e nem a ajuda. Tampouco a mãe deles procura saber. Ela ainda contou que eles sabem que ela realiza trabalho sexual para sobreviver e mesmo assim ninguém liga. Contudo, essa versão logo foi caindo por terra. Mensagens trocadas entre Nicole e Dachelle revelam que ela sempre mandava dinheiro para os filhos, perguntava como eles estavam e constantemente pedia para vê-los, mas pois que queria que eles conhecessem o irmão mais novo, mas Nicole a proibiu de vê-los. Mas finalmente, o que aconteceu com as crianças? Após 1h30, Nicole afirmou que Jocelyn já estava morta há 1 ano e 2 meses. Ela falava com uma certa raiva e rancor da garota, que ela sempre fazia besteira, que roubava a geladeira e sempre arrumava problemas para o irmão. Então, em algum dia, em maio de 2020, Jocelyn foi agredida por Nicole e ela simulou como aconteceu fazendo gestos. Ela contou que não sabia ao certo como foi e nem que local especificamente ela bateu na menina, mas que ela caiu no chão, teria batido a cabeça e parou de responder. Infelizmente, ela estava morta.
O corpo de Jocelyn foi colocado dentro da mala e deixado no carro, onde foi encontrado somente 14 meses depois. A morte da Larry teria acontecido um ano depois da sua irmã, e a versão da Nicole contou que não faz o menor sentido. Ela afirmou que eles estavam no carro e o garoto estava brincando com alguma coisa impropriada, e ela teria reclamado com ele, mas que não lembra o que era. Do nada, Larry começou a ficar sonolento e pediu para que a tia o deitasse no banco de trás. Então dormiu e ficou, mas acordou. Nicole disse ter visto um sangramento intenso na perna do garoto, que afirmou ter sido causado por esse tal objeto que ele estava brincando, mas não sabe o que aconteceu. Larry ainda estava com pijamas da patrulha canina quando foi encontrado. Os exames realizados nos cadáveres mostram que a história é muito mais sombria do que ela contou. Tanto Jocelyn quanto Larry estavam cobertos de ferimentos e machucados, e o garoto tinha um sangramento interno nos 2 joelhos e no cotovelo, sugerindo um trauma antes da morte. Mas um dos detalhes mais chocantes é que ela passava 8 quilos quando morreu e Larry cerca de 9,5 kg, sendo que eles tinham 7 e 5 anos, ou seja, estavam com desnutrição severa. Como o estágio da decomposição estava bem avançado dos cadáveres, não foi possível identificar a causa exata da morte de ambos. Em abril de 2021, sem saber que a filha estava morta há quase um ano e que o filho também morreria em um mês, Dashiell mandou uma mensagem para sua irmã agradecendo por cuidar tão bem dos seus filhos. Antes da morte das crianças, Nicole vivia de hotel em hotel com eles e testemunhas contaram que ela sempre gritava com Jocelyn e com Larry, falando palavrões, e que às vezes eles gritavam pedindo que ela sempre gritava com Jocelyn e com Larry, falando palavrões, e que às vezes eles gritavam pedindo para que ela parasse. No mês seguinte à morte de Larry, Nicole fez essa publicação em uma rede social, afirmando que às vezes as coisas mais difíceis de fazer são as melhores para você. Tudo isso foi uma lição com um teste compilado no final. Eu prometo a mim mesmo, ao Daniel e aos meus bebês, somos só nós daqui para frente, nunca mais eu vou deixar ninguém entrar na minha vida dessa forma novamente. Eu prometo isso a vocês. Dashiell afirmou que estava no processo para receber seus filhos de volta e que a irmã simplesmente desapareceu. Ela conta que ainda confiava nela e nunca esperava que o pior fosse acontecer, que apenas precisava de uma pausa por conta de uma depressão, mas que nunca achou que seus filhos morreriam e que cometeu um erro muito grande ao confiar em Nicole. Nicole Johnson recebeu 14 acusações, mas fez um acordo e declarou culpada de 2 acusações de abuso infantil em 1º grau, resultando em morte, recebendo uma pena de prisão perpétua, com possibilidade de condicional em 50 anos. Antes que vocês falem, porque é que sempre tem esse tipo de pergunta quando eu falo de casos nos Estados Unidos, a pena de morte não foi considerada nesse caso porque não existe pena na capital, em Maryland, no estado em que aconteceu o crime, por não e no país inteiro que existe pena de morte.